Atitude de Borré contra a seleção brasileira repercute na torcida do Grêmio. Sorte a nossa. Imortal passa por um momento de instabilidade e rival virou assunto nesta terça-feira. 2. Rival vira assunto no Grêmio. Um dos combustíveis para o futebol se manter como o esporte mais amado e praticado do Brasil é a rivalidade. Afinal, nada é mais prazeroso do que zombar de um vexame do seu principal rival, como são Internacional e Grêmio. Dito isso, uma das disputas que envolveu a dupla Grenal em 2024 foi pela contratação de Rafael Borré, que fechou com o Colorado, mas ainda passa longe de ser aquele jogador que os torcedores esperavam. Inclusive, ele está defendendo a seleção da Colômbia na Copa América e um lance chamou muito a atenção. Na partida contra o Brasil, quando o placar já estava 1-1, Borré teve a chance mais clara do jogo e acabou perdendo. Até por isso virou assunto na torcida gremista e foi bastante criticado, mesmo que o Imortal também venha tendo muitas dificuldades com a posição. De qualquer forma, muitos quiseram tirar uma casquinha. Mais sobre o momento da dupla. Vale mencionar que, olhando para o Imortal, a lesão de Diego Costa e o mau momento de JP Galvão deixam a equipe com problemas para marcar gols, principalmente na campanha pelo Brasileirão. Voltando a falar do rival, o Inter também vem sentindo falta dos seus centroavantes. Afinal, além da presença de Borré na seleção da Colômbia, Iner Valencia está com a seleção do Equador. Posto isso, a rivalidade entre Grêmio e Internacional é tão forte que o torcedor se utiliza de lances envolvendo a seleção brasileira para brincar, justamente pelo fanatismo. Por fim, de olho na segunda vitória seguida para deixar a zona de rebaixamento, o próximo jogo do Imortal será contra o Palmeiras da manhã. 4. O jogo será realizado no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida entre paulistas e baianos pelo Brasileirão Série A 2024 será transmitida pelo Bolavip Brasil com um pré-jogo de 1h30 antes do apito inicial. Por Henrique Toscano. 29 de junho de 2024, 11:25 HSBRT. Duelo entre paulistas e baianos. No próximo domingo 30, o Morumbi será palco de um dos confrontos mais aguardados da 13ª rodada do Brasileirão, com São Paulo e Bahia frente a frente. A partida promete um espetáculo de muitos gols, destacando-se pelo estilo de jogo ofensivo de ambas as equipes. Foto: Newton Fukuda, SaoPaulo.net. São Paulo enfrenta o Bahia neste domingo 30, pelo Brasileirão Série A 2024. Foto: Newton Fukuda, SaoPaulo.net. São Paulo enfrenta o Bahia neste domingo 30, pelo Brasileirão Série A 2024. São Paulo aceita negociar e James pode jogar no Besiktas. James Rodrigues pode ter nova chance no São Paulo. O São Paulo chega para o duelo após se recuperar de uma sequência negativa com uma vitória convincente sobre o Criciúma. Com o objetivo claro de garantir uma vaga no G4, o tricolor paulista busca manter o embalo e consolidar sua posição na tabela. No entanto, o técnico Luiz Zubeldia enfrenta desafios com desfalques importantes. Alan Franco está suspenso por acumulação de cartões, enquanto Rafinha e Pablo Maia seguem no departamento médico. Além disso, jogadores como Bobadilla, Ferraresi, James Rodrigues e Rafael ainda estão comprometidos com a Copa América. Como chegam as equipes? Por outro lado, o Bahia chega embalado após superar o Vasco na última rodada e se beneficiar dos tropeços de Flamengo e Palmeiras. Esses resultados colocam o tricolor de aço em condições até mesmo de assumir a liderança do campeonato, aumentando ainda mais a expectativa para o confronto em São Paulo. Qual será o resultado da partida? 0 pessoas já votaram. O técnico Rogério Ceni, por sua vez, enfrenta ausências importantes, como a do lesionado Nicolás Acevedo e do convocado Santiago Arias. No entanto, o Bahia terá todos os seus jogadores disponíveis, sem desfalques por suspensão apesar dos jogadores pendurados. Com a qualidade ofensiva de ambas as equipes em evidência, espera-se um jogo dinâmico e movimentado, com os dois times buscando impor seu ritmo desde o início. Lucas responde se já consegue atuar durante 90 minutos pelo São Paulo. Já estou mais preparado. Veja também. Lucas responde se já consegue atuar durante 90 minutos pelo São Paulo. Já estou mais preparado. Prováveis escalações. Provável escalação do São Paulo: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa, Wellington, Luiz Gustavo, Alisson, Nestor, Lucas, Luciano, Wellington Rato, Caleri. Técnico: Luiz Zubeldia. Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Cano e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Caule e Everton Ribeiro, Tassiano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.
Ex-Palmeiras justifica diferenças de rendimento de James Rodrigues no SPFC e na Colômbia. Atuesta, que pertence ao Verdão, mas está emprestado para time dos Estados Unidos, culpou a troca de técnicos pelo desempenho do meia do São Paulo. O meio-campista James Rodrigues segue sendo uma figura polêmica no São Paulo. Desde sua chegada ao clube, o colombiano ainda não conseguiu mostrar o rendimento que o tornou um dos melhores atletas sul-americanos na década passada. No entanto, quando entrou em campo pela Colômbia, voltou a mostrar um grande desempenho. A situação chama muita atenção, ainda mais porque no SPFC, ele é considerado um peso, já que é um dos maiores salários do elenco e não consegue ajudar o time dentro de campo. Para entender isso, a ESPN entrevistou o meio-campista Atuesta, que está atuando emprestado ao LAFC, dos Estados Unidos, mas pertence ao Palmeiras. O jogador defendeu James Rodrigues, afirmando que a troca de treinadores no São Paulo teria prejudicado o meio-campista. Eu acho que sempre que ele jogou, o James foi muito bem no São Paulo. Eu também lembro que mudaram muitos treinadores, várias mudanças de treinador, desde que James chegou ao Brasil. É sempre complicado para treinadores novos quando você tem um cara de tanto peso no vestiário. Sempre gera um pouco de confusão, falou. O colombiano se referia às passagens de Dorival Júnior, Thiago Carpini e Luiz Zubeldia, que passagem pelo São Paulo nos últimos meses. Eu não estava ali nos bastidores do São Paulo para falar, mas pode ser isso também que faz James não render. Mas ele é um grande jogador, é um ídolo para todos os colombianos e eu só posso falar o que eu vejo, acrescentou. Ainda na mesma entrevista, o atleta abordou a situação da Copa América. Brasil e Colômbia se enfrentarão nesta terça-feira 2, em um jogo que definirá o líder da chave. Vai ser bom jogo entre Colômbia e Brasil. Eu também estou aguardando muito esse jogo. Falando como um torcedor, a Colômbia, pelos últimos resultados, pode ser sim, uma das favoritas ao título, e tudo isso que estão dizendo. Mas, no futebol sul-americano, em que estão seleções como o Brasil, a Argentina e o Uruguai, é sempre muito difícil, comentou. Jogão válido pela 18ª rodada do Brasileirão, é mais uma promoção do Metrópolis Esportes em parceria com a Arena BRB no Mané Garrincha. A agenda dos apaixonados por futebol no Distrito Federal ganhou mais um compromisso para o mês de julho. O Metrópolis Esportes promove mais um jogão no Mané Garrincha, em parceria com a Arena BRB. Juventude e São Paulo se enfrentam no próximo dia 21, um domingo, às 18h30. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde 2022, a empresa organiza partidas entre times pelas principais competições nacionais, como 2 edições da Supercopa do Brasil, entre elas a Supercopa Rei em fevereiro, além de grandes jogos de campeonatos como Copa do Brasil, Brasileirão, Carioca, Paulista, Mineiro, Gaúcho, e um amistoso da Seleção Brasileira Feminina. Vale ressaltar que este será o segundo jogo do Juventude na capital federal em uma semana. No dia 16, a equipe gaúcha enfrenta o Atlético Mineiro na rodada anterior. Jandrei é vaiado após falha e pede desculpa a torcedores do São Paulo. Goleiro entregou gol para o Criciúma na vitória por 2-1 desta quinta-feira no Morumbis. Jandrei deixou o gramado do Morumbis vaiado por torcedores do São Paulo que estavam na arquibancada atrás de um dos gols do estádio. Depois de falhar e entregar um gol para o Criciúma na vitória por 2-1 desta quinta-feira, o goleiro fez sinal com a mão, se desculpando pelo erro. Substituto de Rafael, convocado pela seleção brasileira para a disputa da Copa América, Jandrei cobrou um tiro de meta nos pés de Arthur Caíque, do Criciúma, nos minutos finais da partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jandrei é alvo de críticas de torcedores do São Paulo por causa de seu desempenho depois da saída de Rafael para a seleção brasileira. Neste período com 5 jogos, o tricolor levou 8 gols, foi goleado por 4-1 para o Vasco em São Januário, na rodada passada. Apesar das vaias dos torcedores nas arquibancadas, Jandrei recebeu o apoio dos companheiros em campo. Depois do apito final da partida, jogadores do São Paulo foram em direção ao goleiro para cumprimentar. Rafael ainda pode perder mais 4 jogos do tricolor, se a seleção brasileira chegar à final da Copa América.